Há nomes que atravessam séculos, que ecoam não apenas nos livros, mas nas orações, nas canções, nos suspiros silenciosos de multidões. Nomes que não pertencem apenas à história, mas à alma da humanidade. E entre esses nomes, um se ergue com suavidade e força, com silêncio e poder. Maria. Maria de Nazaré. Mulher. Mãe. Mistério. Sua história não começa em palácios nem em grandes cidades. Começa no interior esquecido da Galileia, em uma vila de nome curto e despretensioso. Nazaré. Uma aldeia pequena, escondida entre colinas, longe dos centros religiosos, ignorada pelos senhores do templo e pelos generais de Roma. Ali, entre casas de pedra, oliveiras e poeira, nasceu Maria. Não sabemos exatamente quando. Não conhecemos com certeza o nome de sua mãe, embora tradições a chamem de Ana. Seu pai, segundo os mesmos relatos antigos, se chamaria Joaquim. Mas o que importa não é o que os documentos registraram. O que importa é o que sua vida revelou. Maria era uma menina comum. Cresceu ajudando nas tarefas domésticas, moendo grãos, tecendo linho, carregando água do poço. Como toda jovem judia, aprendeu as tradições de seu povo, as orações, os cânticos, as promessas dos antigos profetas. Sabia da esperança de Israel, que um dia viria o Messias, um descendente de Davi, ungido por Deus, que traria libertação, mas jamais poderia imaginar que essa libertação começaria em seu ventre. Era uma manhã qualquer, talvez. O sol subia entre as colinas, e foi então que o céu tocou a terra. O anjo apareceu. Ninguém sabe como, nem quando exatamente. Só se sabe que veio e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou confusa. Tinha cerca de 14 ou 15 anos. Estava prometida em casamento a um homem chamado José, um carpinteiro justo. Era virgem. E, no entanto, o anjo continuou: Conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Maria não gritou, não fugiu, não exigiu provas. Perguntou apenas: Como se fará isso se não conheço o homem? E ao ouvir que o Espírito Santo viria sobre ela, que a sombra do Altíssimo a envolveria, que o impossível se tornaria possível, ela disse a palavra que mudaria a história humana: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A menina de Nazaré tornou-se naquele instante a mãe do Verbo, a arca viva da nova aliança, o ventre da salvação. Mas o milagre, como sempre, foi silencioso, sem aplausos, sem testemunhas. E a partir dali, Maria carregaria dentro de si não apenas um filho, mas um destino. E esse destino não seria fácil. José, ao descobrir sua gravidez, ficou em dúvida. Poderia denunciá-la, poderia abandoná-la. Mas teve um sonho, e entendeu, e permaneceu ao seu lado. E os dois, juntos, começaram uma jornada que mudaria o mundo. Maria foi visitar sua prima Isabel, que também estava grávida, apesar da idade avançada. Ao vê-la, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres. E Maria respondeu com um canto que ecoa até hoje: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foi o Magnificat, não um poema bonito, mas uma revolução. Uma jovem camponesa declarando que os poderosos seriam derrubados e os humildes exaltados. Quando chegou a hora do parto, Maria e José tiveram que viajar a Belém por conta de um censo ordenado por Roma. Ela, já nos últimos dias de gravidez, montada talvez num jumento, enfrentou as estradas poeirentas. Ao chegar, não havia lugar, nenhuma hospedaria, nenhum conforto. O Filho de Deus nasceu em um estábulo, foi deitado numa manjedoura, e ali, sob o olhar de animais e pastores, Maria embalou o Salvador do mundo. Não havia tronos, não havia coroas, havia palha, frio e uma mãe cansada. Mas havia também luz,
uma estrela brilhou. Reis magos vieram de longe, guiados pelo céu, trazendo ouro, incenso e mirra, presentes de rei, sacerdote e mártir. E Maria guardava tudo em seu coração, mas a paz não duraria. Herodes, temendo a profecia de um novo rei, mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém, e Maria teve que fugir com José e o pequeno Jesus para o Egito, exilada, refugiada, uma jovem mãe estrangeira protegendo seu filho do poder assassino. Anos depois, voltaram a Galileia. Jesus cresceu. Maria o criou com ternura, firmeza e fé. Viu-o dar seus primeiros passos, ouvi-lo balbuciar as primeiras palavras. Viu seu olhar profundo, sua compaixão natural, sua sabedoria precoce. Quando ele tinha 12 anos, ficaram angustiados ao perdê-lo no templo, e ao encontrá-lo entre os doutores, ela ouviu dele: "Não sabíeis que devo cuidar dos assuntos de meu pai?" Essas palavras cortaram seu coração, porque desde sempre Maria soube que seu filho não era apenas seu, que sua maternidade seria doída, que ele pertencia ao mundo, mas isso não diminuía seu amor. Pelo contrário, o tornava mais sacrificial. Jesus cresceu, tornou-se homem, e um dia deixou a casa, saiu para pregar, curar, ensinar, reunir discípulos. Maria o viu partir e acompanhou seus passos de longe. Presenciou milagres, ouviu rumores, viu multidões se aglomerarem, mas também ouviu críticas. Viu líderes religiosos se revoltarem, sentiu o vento da perseguição se aproximar. Em uma festa de casamento, em Caná, foi Maria quem percebeu que faltava vinho, e mesmo sem saber como, ela confiou: "Fazei tudo o que ele vos disser." Foi seu pedido que desencadeou o primeiro milagre. A água tornou-se vinho, e ali, de forma simbólica, Maria selava seu papel. Aquela que intercede, que confia, que aponta para o filho. Mas não seria sempre festa. Os dias escureceram, os confrontos se intensificaram, e chegou a hora da paixão. Maria estava lá, viu seu filho ser preso, espancado, humilhado, viu a multidão gritar por sua morte, viu Pilatos lavar as mãos, viu Jesus carregar a cruz, e caminhou atrás dele, em silêncio. Não chorava apenas como mãe, chorava como mulher, como ser humano, como alma que partilhava o destino do injustiçado. E então, no Gólgota, ela estava aos pés da cruz. Ali, viu o filho pregado, sangrando, morrendo, o ventre que o gerou, agora vazio, os braços que o embalaram, agora impotentes, mas ela permaneceu, firme, digna, dolorida, e ouviu dele, mesmo em agonia: "Mulher, eis aí teu filho", e a João: "Eis aí tua mãe." Mesmo morrendo, Jesus cuidava dela e a entregava à humanidade. Maria assistiu à morte, viu o corpo ser descido, lavado, envolto, depositado no túmulo, e chorou, mas não desistiu. Voltou ao 3º dia, levava perfumes, mas encontrou o túmulo vazio. Jesus ressuscitara, e ela, mesmo sem relatos explícitos dos evangelhos sobre esse encontro, certamente soube, no mais íntimo do ser, que a morte não tinha vencido. Depois da ressurreição, Maria passou a viver com os discípulos. Tornou-se a mãe da igreja nascente. Estava no cenáculo quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Estava entre os que ousaram continuar, mesmo diante da perseguição. Anos depois, Maria teria morrido em Éfeso ou em Jerusalém. Os registros divergem. Algumas tradições dizem que ela adormeceu suavemente, sendo levada ao céu em corpo e alma. A igreja chamou isso de Assunção, mas além dos dogmas, o que permanece é o mistério: Maria de Nazaré, a mulher comum que recebeu um chamado divino, a jovem que disse sim sem saber o que viria. A mãe que gerou, educou, perdeu e reencontrou. A crente que confiou no impossível. A serva que se tornou rainha. Ela não pregou sermões, não escreveu cartas, não liderou exércitos. Mas sua presença mudou tudo, porque Maria ensina a fé do silêncio,
a força da ternura, a coragem da entrega, o poder de confiar mesmo sem entender. Hoje, ela é honrada por bilhões, é invocada em línguas diferentes com nomes diversos. Nossa Senhora, Teotocos, Virgem Santíssima, Mãe de Deus, Estrela do Mar, Porta do Céu. Mas em todos os títulos ela permanece, Maria de Nazaré, a mulher que com seu faça-se abriu as portas da eternidade.